Quer saber tudo de maneira bastante completa e didática sobre os principais problemas ambientais urbanos, a questão das enchentes, inversão térmica, ilha de calor? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais problemas ambientais oriundos da urbanização. Claro que existem outros, né? Poluição, esgotamento do solo, tal, essas coisas. Mas eu vou focar nessa aula sobre as questões ambientais urbanas propriamente. Se você quer ter acesso a esse conteúdo e a muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, aulas completas aqui para vocês e também atualizações para mandar bem no vestibular e também na sua provinha, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Belezinha? Posso contar com vocês? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. O que seria um espaço urbano, né? A gente já tem uma aula aqui no canal de Geografia Urbana, qualquer coisa, galera, é só conferir lá, tá? Procurar Geografia Urbana, professor Ricardo, vocês acham? Em que eu explico para vocês que o espaço urbano, a grande diferença para um espaço rural é que os fluxos são mais intensos. Tá, professor, e daí? O que é um fluxo intenso? Fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, fluxo de informações, fluxo de serviços. Ou seja, basicamente, no espaço urbano, o capitalismo ele consegue se consolidar de maneira mais eficiente. É óbvio, a reprodução ampliada do capital ela fica mais intensa nos espaços urbanos. E isso está fazendo com que cada vez mais a gente tenha um processo de urbanização. Consequente a esse processo de urbanização, a produção, o consumo, enfim, também vem se ficando cada vez mais exagerado. Tanto que o nosso Deus, né, nosso Deus Milton Santos, fala pra gente que hoje o novo fundamentalismo é o consumismo. Ou seja, o consumo que faz com que as pessoas elas fiquem felizes, elas vão trabalhar, enfim, galera, toda a sociedade é movida a partir do consumo, mais ou menos essa ideia. Principalmente nos espaços urbanos. Só que isso traz consequências ambientais. Eu vou listar para vocês algumas dessas consequências, tá? Começando pela questão do lixo. O lixo, parece que não, né? Mas o lixo, galera, é um grande problema. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, professor, não, imagina, que grande problema. Eu pego lá, amasso um papel e jogo no lixo. Aí eu tô jogando fora. Galera, de verdade, não existe jogar fora, tá? Pra onde que vai isso? Pra algum lugar vai. Não existe fora do... A não ser que você vai lá e comece a poluir o universo. Que, aliás, pequeno parênteses, até acho que tende a acontecer no futuro. Só que hoje, imagina, galera, você não, é muito caro, né, pra você conseguir mandar objetos lá pro espaço. Imagina você mandar lixo pro espaço, não faz muito sentido, tá? Mas acho que no futuro até pode vir a ser a solução. Mas acontece que assim, galera, no momento não existe jogar fora. O que você faz? Ou você queima, aí você está poluindo a atmosfera, ou você transfere de um lugar para outro, ou você, né, então essa transferência de um lugar para outro, você está meio que só se livrando do problema aqui, mas acumulando o problema em determinado espaço. Eu diria para vocês, ó, que esse aumento do consumismo faz com que a gente tenha uma produção cada vez maior de embalagens, produtos orgânicos, materiais, equipamentos e alguns lixos extremamente perigosos, né? Periculosidade gigantesca. Eu sei que parece meio estranho, mas tenta fazer uma experiência. Vou dar dois exemplos para vocês. Na época da faculdade, meu professor ele pediu pra gente amarrar um saquinho assim, ó, bem na beira, na alcinha, né, que você coloca o cinto, essas coisas. Amarra um saquinho plástico e todo o lixo que você produzir, orgânico ou não orgânico, vai jogando nesse saco, para você ver o quanto de lixo que você produz em um dia. É uma quantidade extremamente exagerada. Não tem para onde ir. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu, por exemplo, confesso, um pouco viciado em bis branco. Imaginei você, então, todo filme que eu vou ver, por exemplo, não todo, senão eu vou ficar meio gordinho, né, tal, mas enfim, eu tento controlar um pouquinho. Aí eu vou começar a ver um filme, por exemplo. Aí eu pego uma caixinha de bis branco, imagina aquela caixa. Você tira aquela embalagem por fora, já é o primeiro lixo. Aí você tem aquela embalagem de papelão circundando, né, segurando todos os bises. Não sei se é bises que fala, mas enfim. Já é mais um lixo. Cada um dos chocolates está embrulhado em mais um lixo. Quando você termina de comer, simples, né? Uma caixa de bis inteira, vê o quanto de lixo que você gerou. É uma quantidade absurda de lixo. E tudo isso sendo produzido por todas as pessoas, a todos os momentos, todos os dias. É muita coisa. Claro, a gente meio que joga para as periferias, para outros lugares, parece que nem existe. Mas, galera, de verdade, para onde que vai esse lixo? Ele pode ir ou para a questão da reciclagem, que aí, galera, dos males o menor, e o Brasil é um país, em relação a outros, que recicla bastante,
não por iniciativa, infelizmente, né, não por iniciativa do poder público, mas sim porque assim, a gente sabe que a coleta de materiais reciclados ela é péssima. Muitas vezes existem até espaços, né, com a lixeirinha ali colorida, cada um você joga um produto diferente. Só que daí vem a coleta, por exemplo, e joga tudo no mesmo lixo. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece no Brasil em um enorme número de cidades. E isso nas cidades que tem coleta seletiva, porque grande parte nem tem. Mas a reciclagem de papel, reciclagem de papelão, reciclagem de alumínio, o Brasil, assim, ele é uma das lideranças mundiais. Nossa, professor, como a gente é consciente, né? A gente quer preservar. Não é por causa disso, não é por causa da preservação do meio ambiente. Infelizmente, é porque a reciclagem, ela dá muito dinheiro, ela vive como forma de sustento para algumas pessoas. Tem um lado positivo disso, que é a questão ambiental, mas obviamente é trágico a gente ter que falar, né, que por questões sociais existem famílias que dependem da reciclagem de materiais, que passam o dia inteiro coletando materiais para tirar centavos por dia para conseguir ter a sua subsistência, tá? Mas o Brasil é um país que até recicla bastante. Só que mesmo assim, a gente tem uma produção de lixo muito considerável. E o destino disso pode ser a compostagem, o famosíssimo lixão, o aterro sanitário ou a incineração. Vamos ver cada um desses destinos? Só que antes, ó, tira um print aqui da lousa. O primeiro destino utilizado aqui no Brasil e ambientalmente vai mais saudável, embora tenha alguns probleminhas também, é o famosíssimo aterro sanitário. Professor, o que é isso? A técnica do aterro sanitário ela é relativamente simples assim. Não tão simples quanto o lixão, tá? Mas é simples. Tem ali um pedação de solo. O que você faz? Normalmente tem que ser um espaço desocupado, né? A gente espera que seja um espaço desocupado. Você vai lá nesse solo, cava um buracão. Nesse buracão, você faz uma espécie de revestimento aqui, ó. Esse revestimento de algum material, galera, que seja resistente ao chorume, que a gente vai falar logo menos. Geralmente esse revestimento, ele acaba sendo de plástico, né? Um tipo de plástico chamado de PVC. E aí você vai lá e começa a atacar lixo. Jogou lixo. Aí, quando tem uma determinada quantidade, você soterra esse lixo com sedimentos. Isso aqui que é sedimentos? Solo. Então areia, tal, essas coisas. Jogou sedimento, aí você vai lá e compacta esse lixo. Joga mais lixo. Joga mais sedimento aqui por cima. Compacta isso aqui. Joga mais lixo. Joga mais sedimento. Compacta isso aqui. Jogou mais uma camadinha de lixo. Compacta isso aqui. Joga sedimento aqui por cima. Olha que belezinha, galera. Isso é um aterro sanitário. O aterro sanitário é bom porque o lixo, em geral, galera, se ele não tem essa proteçãozinha de PVC, o lixo, ele começa a soltar um material conhecido como chorume, que é um material extremamente tóxico. Nossa, professor, eu nunca vi um chorume. Viu sim. Imagina, por exemplo, você pega o cesto de lixo lá da sua casa. Quando você vai pegar o cesto de lixo, geralmente ele tem uma aguinha por baixo. Aquele resto de lixo misturado com um monte de coisa, bem fedido, né, bem nojento. Isso é o chorume do seu lixo. Agora, imagina se o chorume ele começa a penetrar no solo, aí penetrando no solo, contamina o lençol freático, é extremamente danoso para o meio ambiente. Por isso que tem que ter essa proteçãozinha de PVC. Outra coisa, esse lixo pode ser matéria orgânica e tal. Se for matéria orgânica em decomposição, começa a liberar um gazinho chamado de CH4, também conhecido como gás metano. Professor, e daí? E daí que o metano, ele é altamente inflamável. Aliás, ó, não fui eu, tá? Juro. Mas existem relatos de pessoas, por exemplo, que estão andando. Imagina, você está no meio do cemitério à noite, super normal, né? Aí está caminhando lá, beleza. Aí você pisa no solo, sai um foguinho assim do nada do solo e apaga. Sabe o que é isso? Pode ser, claro, né, cruz credo, tal, essas coisas. Pode ser uma parte mais espiritual, que eu não quero mexer com isso, nem sei. Mas pode ser também, como existe, é trágico, né? Mas existe muito corpo em decomposição, muita matéria orgânica em decomposição, embaixo do solo começa a formar bolsões de metano. E daí, professor? E daí que o metano, ele é altamente inflamável. Ou seja, pega fogo muito fácil. Inflamável. Tá? Geralmente, quando você faz eu estou colocando o seu sanitário aqui bonitinho, tá? Você tem que fazer uma área de escape para esse metano. Geralmente como se fossem uns caninhos assim, ó, que ficam tal.
liberando esse metano. Esse metano ele pode ser utilizado, porque se ele for jogado diretamente na natureza, isso aqui é um dos principais gases do aquecimento global, tá? Ele é muito mais danoso que o CO2, por exemplo, que o gás carbônico. Então, o ideal seria você arranjar um jeito de capturar esse metano, até porque ele em grandes quantidades ele é bem perigoso, tá? E você queima esse metano. Você pode até gerar energia com esse metano. Vai gerar resíduos que vão provocar possivelmente o aquecimento global? Claro que sim, galera, tá? Mas é uma solução menos pior. É melhor você jogar CO2, que não é considerado um poluente, do que jogar metano na atmosfera, que aí sim traz uma série de consequências negativas, tá bom? Professor, beleza, né? O aterro sanitário eu tô achando bem legal, bem interessante, né? Você esconde o lixo, você não faz com que o chorume contamine no solo lençol freático, acho que é bem interessante. E realmente, né? Eu diria pra vocês, galera, que de pontos positivos, nós temos a questão do espaço do lixo. Esse lixo não está ocupando um espaço ou coisa que o valha. E a questão ambiental. A questão ambiental é uma grande vantagem de fazer um aterro sanitário. Só que tem um problema. Qual que é o problema do aterro sanitário? Imaginem vocês que isso aqui é extremamente caro. Alto custo para se fazer um aterro sanitário. Se for um aterro sanitário bem planejado, aliás, você consegue até aproveitar esse espaço. Por quê, professor? Vou imaginar, ó, isso aqui é um solo. O que a gente pode fazer aqui em cima? A melhor solução, de verdade? Vamos fazer um parque. Não, professor, imagina. Jamais faria um parque em cima de um monte de metano, em cima de um monte de lixo. Jamais, né? Vocês sabiam, por exemplo, aqui mora em São Paulo, que o Parque Vila Lobos está em cima de um aterro sanitário? Professor, verdade? Verdade. O Parque Vila Lobos está em cima de um aterro sanitário. Por que eu coloquei parque aqui e não coloquei, tipo, prédio, shoppings? Porque o ideal não é o real, mas o ideal é que você não faça grandes construções aqui em cima. Por quê? Porque por mais que esse lixo ele esteja bem compactado, ele nunca vai ser tão resistente como um solo que demorou milhões de anos para conseguir se formar, a partir da pedogênese e processos climáticos. Então, se você coloca uma grande construção aqui em cima, isso pode começar a representar alguns problemas. Pode ser que, por exemplo, colocar um shopping aqui em cima, uma parte ceda mais do que outra, porque essa parte do lixo estava menos compactada do que essa. Aí o shopping começa a apresentar rachaduras e isso pode fazer até com que ele venha a ceder. Então é extremamente perigoso você construir grandes edificações, shoppings, prédios e tal. O ideal é fazer um parque. Parque, ó, uma área verde na cidade, sensacional, tá? Ah, professor, entendi. Então quer dizer que não tem nenhuma grande construção em cima de aterro sanitário. Que nem eu falei pra vocês. A gente tem o ideal e tem o real. No real, infelizmente, a USP Leste está em cima de aterro sanitário. Aliás, algumas vezes as aulas já tiveram que ser paradas na USP Leste, justamente pelo alto nível de metano que existia ali. E tem um shopping na capital também, na Zona Norte de São Paulo, Zona Norte centro de São Paulo, que é o Shopping D. O Shopping Center Norte. O Shopping Center Norte, ele tá em cima de aterro sanitário também. Já teve risco de rachamento, já teve que esvaziar o prédio pelo alto nível de metano, risco de contaminação, risco de inflamação. Então, assim, por isso que eu falei pra vocês, aterro sanitário é legal, mas tem que tomar bastante cuidado. No no Parque Vila Lobos, é um exemplo sensacional. Um parquezinho, área de captação de metano, tudo bem revestido. Só que extremamente caro. Tudo bem? O ideal, claro, seria a gente fazer um tratamento do lixo antes de jogar no aterro sanitário, né? Então você pega, por exemplo, você faz um tratamento, separa os materiais reciclados dos não reciclados. Aí você passa por uma usina de compostagem para transformar material orgânico em adubo para o solo, tudo tal. Eu sempre falo que a Disney, ela adora retratar esses momentos, né? Ela adora falar sobre tratamento de lixo. Tem o Wall-E, por exemplo, que era uma espécie de compactador de lixo. Você tem aquela cena lá no primeiro Monstros S.A., em que a gente acha que a Boo morreu, né? Que o Sully vai ficar todo triste, porque só tem um negocinho ali de fora da Boo. E a gente tem uma das maiores tristezas da história do cinema, eu sei que vocês vão concordar comigo, que é Toy Story 3. Lá no Toy Story 3, por exemplo, a gente tem um momento em que todos estão se unindo, né? Indo para a usina de incineração. Você pode perceber que naquela cena final, existiam vários processos de separação do lixo. Materiais que eram metálicos, materiais orgânicos, foi tudo triturado, e o que não servia foi para incineração. Isso seria o ideal. Aí você pega o resto que pode ser armazenado e você coloca no aterro. Tudo bem, galera? Belezinha? Pode dar um print aqui, ó.
Bom, gente, um outro destino possível do lixo é o lixão, que infelizmente, ou felizmente, né, porque vem mudando esse processo, era o mais utilizado do Brasil até décadas atrás. Por quê? Porque, de verdade, quem fica a cargo da responsabilidade de lidar com lixo são as prefeituras, que, se for levar em consideração presidente, governador, prefeito, é o que dispõe da menor verba de todas, e ele tem que dar conta de toda a zeladoria do município. E é muito mais, assim, eleitoreiro ele construir um baita viaduto que aparece ali todo dia para a população, do que lidar com a questão do lixo. De verdade, em geral, a população, me livrei do lixo, beleza, pode ser até no oceano, joga em qualquer lugar que você quiser, só sai com esse lixo daqui. Então, as prefeituras, de maneira geral, elas se utilizavam da técnica do lixão, que nada mais é do que um depósito de lixo a céu aberto. O que seria isso? Você tem ali um espaço, geralmente nas periferias da cidade, e aí você ia lá, começava a colocar um lixo. Nossa, professor, que técnica sofisticada. Pois é, né? É bem simples. Aliás, uma das vantagens, vou até colocar aqui para vocês já. Qual seria uma vantagem do lixão? O baixo custo. Cara, extremamente barato. A única coisa que você tem que fazer, ou a prefeitura tem que fazer, é pegar um espaço que não está sendo utilizado e depositar o lixo lá. Só que isso aqui gera uma série de problemas. Por exemplo, todo lixo ele passa a ser uma área de liberação de metano. E lembrando que metano é um gás que contribui para o aquecimento global, extremamente danoso para o meio ambiente. O lixo, dessa maneira, ele passa a ser também uma espécie sem tratamento, lixo a céu aberto, ele passa a ser um vetor de doenças. Aliás, quem não lembra, né, da novela da Nina, da Carminha, tal, essas coisas, pessoas que tiram seu sustento a partir do lixão. Só que aqui você tem, por exemplo, uma série de insetos, animais peçonhentos com veneno, que também vão se aproveitar desse lixo. E pessoas que se aproveitam desse lixo. Então, além de um problema ambiental, isso aqui passa a ser um problema social também. Esse lixo, por exemplo, ele tem todo aquele líquido, né, que eu falei para vocês, que vai infiltrando no solo e no lençol freático, que é o chorume. Então, se a gente tem o ponto positivo, que é o baixo custo, a gente tem o ponto negativo, que são as questões sociais e ambientais. Tanto relacionado a uma possibilidade de infiltração no solo, lençol freático e, consequentemente, algum lago, algum reservatório de água que vai ser utilizado para abastecimento da população, quanto por ser um vetor aqui de doenças, tá? Outro destino possível do lixo que a gente pode colocar seria a incineração. Incineração, que nada mais é do que tacar fogo no lixo. Então você tem um lixo e você queima ele. Taca fogo nesse lixo aí. Ah, professor, isso aí é bom, não é? De novo, tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo da incineração é que você se livra do problema. Então imagina se todo o lixo do mundo fosse queimado. Não precisaria ter aterro sanitário, não precisaria ter lixão, não precisaria ter nenhum espaço. Ele está sendo queimado, ele sumiu. Por que eu coloquei sumiu? Porque a gente sabe, né, que na natureza não é assim, queimou, sumiu. Tudo isso vai ser transformado em agentes poluentes. Se a gente queimasse todo o lixo que existe na natureza, na nossa sociedade, nos espaços urbanos, consequentemente o nível de poluição, consequentemente o aquecimento global, dentre outros problemas, seria um grande problema. Entendi. Então o Ricardo falou que não tem nenhuma vantagem. Claro que tem. O custo é baixo para você fazer a incineração e você se livra do problema. De verdade, incineração, de maneira geral, só é utilizado para equipamentos médico-hospitalares. Equipamentos médicos hospitalares. Não só, tá? Mas tudo que lida assim com coisa de cosmética, coisa clínica, assim. Então, por exemplo, estúdio de tatuagem, dentistas, médicos também. Todos eles têm que ter um destino especial para os seus lixos. É um lixo que não se mistura com os demais. Vamos pegar por que tem se incinerado? Imagina que, por exemplo, a gente pega um cara recebendo um tratamento,
Aí ele vai fazer um exame de sangue, só que ele está contaminado com HIV, por exemplo. Aí o hospital faz o exame de sangue, pega a agulha, joga no lixo comum. Aquele lixo comum vai parar no lixão e tem pessoas que precisam se aproveitar desse lixo, vão lá, estão procurando, se espetam com uma agulha de HIV. Pronto, o cara está contaminado. Percebe como é perigoso lixo médico hospitalar? Então tudo que lida com cosméticos, saúde, coisa que valha, precisa ir para a incineração, para essas indústrias aqui que queimam o nosso lixo. Belezinha? Tem o ponto positivo e o ponto negativo, ok? Galera, tira um print aqui, ó. Um problema que acontece bastante nas grandes cidades é um probleminha relacionado à ilha de calor, a formação de ilhas de calor. O que seria isso, professor? Basicamente, as ilhas de calor, elas são um fenômeno que acontece nas cidades, no qual o centro ele vai ter uma temperatura muito maior que a periferia. Calma aí, professor. Esse ovo aqui é uma cidade? Exatamente, parece um ovo frito, mas juro que é uma cidade. Se a gente pegar, por exemplo, um desenho esquemático aqui. O que existe na periferia das grandes cidades? Em geral, a periferia ela vai ter materiais mais arborizados. Parques, universidades e por aí vai. Então, a periferia cheio de arvorezinhas. Obviamente, vocês estão percebendo que isso aqui é uma arvorezinha esquemática, beleza? Quando você pega as áreas centrais, elas são muito mais asfaltadas, com muito mais concreto. Se a gente for representar, a gente consegue até falar que a região central, ela vai ter a presença de muito mais prédios. Prédios, asfalto, lugares mais poluídos. E daí, professor? E daí que pelo albedo... Professor, o que seria esse albedo aqui, ó? Esse albedo nada mais é do que a capacidade de refletir a luz solar, ou qualquer tipo de luz, tá? Esses materiais, o concreto, o asfalto, prédios espelhados, por exemplo, que existem, eles têm uma capacidade de reflexão muito diferente das áreas mais periféricas, que são mais arborizadas. Eu vou dar um exemplo de São Paulo, porque é a cidade que eu moro, e eu tenho muito mais propriedade para falar, claro. Se a gente pegar a diferença de temperatura entre o centro e a periferia, às vezes chega a 8 graus. Ao mesmo tempo, o centro está 8 graus mais quente que a periferia. A média não são 8 graus, tá? A média enquanto a periferia está aí em torno dos seus 19 graus, nós temos o centro da cidade com uma temperatura de 25 graus anuais. Ou seja, uma diferença, um gradiente de temperatura de 6 graus. Por quê? Imagina, por exemplo, vou fazer um desenho aqui para vocês, esquemático, tá? Nós temos aqui, de um lado, prédiozinho, um asfalto, uma rua aqui no meio, asfalto do outro lado, prédio do outro lado. Aí vem um raio solar. Vem o solzinho aqui, ó, todo sorridente, felizinho, libera os seus raios solares. O raio reflete aqui, reflete aqui, reflete aqui, reflete aqui, reflete ali. Até ele sair dessa atmosfera, esse raio ele vai se refletindo e ele vai causando um aumento das temperaturas médias. O maior caso que existe, eu vou dar um exemplo para vocês, da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é literalmente isso que eu desenhei para vocês. É uma ruazona, um asfalto gigantesco, um monte de concreto e prédio dos dois lados. Esses prédios, para agravar ainda mais a situação, são prédios espelhados, que refletem muito melhor a luz e, consequentemente, o calor. Isso vai gerar temperaturas extremamente elevadas, por conta desses materiais com maior capacidade de reflexão do calor, tá bom? Então, isso é um fator que acontece. O centro muito mais quente que a periferia. Ai, professor, mas vocês veem problema em tudo, né? Qual o problema? É só se for para uma área periférica levar uma blusa, tal. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê? Em climatologia, nós temos aula aqui no canal também sobre isso. Em climatologia, a gente aprendeu que quanto menor a temperatura, há uma tendência disso aqui se tornar uma zona de alta pressão atmosférica. Como assim, professor? Como está muito frio, as partículas de ar aqui, elas estão muito concentradas. Então é como se o ar estivesse muito juntinho nessas regiões mais periféricas. Por quê? Quanto mais frio, mais concentrado estão os materiais. Aqui uma alta pressão, ar muito concentrado. Aqui, como a temperatura está mais elevada, maiores temperaturas, a gente pode falar de uma zona de baixa pressão atmosférica. Professor, e daí? E daí que aí, aqui, o ar está mais espaçado. Imagina, né? Quando você esquenta o material, ele dilata. Quando você esfria o material, ele concentra.
E daí que a natureza não gosta desse desequilíbrio. Então, se nós temos uma atmosfera altamente concentrada na periferia, porque está mais frio, e o centro está mais quente, olha o processo que vai acontecer. Zão, 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 zão. Professor, o que é esse zão aqui, ó? Essas flechinhas amarelas que eu tracei para vocês são ventos. Vocês sabiam que o vento, ele nada mais é do que uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas? Como assim, professor? O vento é o deslocamento de ar e o ar, ele sempre vai sair da alta pressão, onde ele está muito concentrado, para baixa pressão, onde ele está pouco concentrado. A periferia é alta pressão, o centro é baixa pressão, pronto, perfeito. A gente vai ter um deslocamento de ventos. Só que convenhamos, galera, esses ventos, muitas vezes, eles podem ser ventos úmidos. E daí, professor? E daí que a gente vai fazer? Primeiro ponto, nas grandes metrópoles, os reservatórios em geral, eles estão nas áreas mais periféricas. As áreas periféricas, então, é onde tem que chover para encher os reservatórios, Cantareira, Bines, Guarapiranga, enfim, os sistemas de abastecimento das grandes metrópoles. Há uma tendência, então, de menos chuvas na periferia, que é o local, de maneira geral, onde precisa chover mais para encher os reservatórios, e mais chuvas trazida por esse monte de vento úmido que se concentra nessa área central, no centro da cidade. Nos centros urbanos. E daí, professor? E daí que os centros urbanos, lembra que eu falei para vocês, eles são mais asfaltados, concretados, eles têm menos espaço para esse escoamento de água. Os rios que por ali passam, muitas vezes estão retificados, eles estão canalizados, estão debaixo do solo, então não tem para onde essa água escoar. O que vai acontecer? Um dos principais problemas que a gente sabe, que a gente vai discutir aí dos problemas ambientais urbanos, há uma tendência de ocorrência de enchentes. As enchentes, elas são agravadas também porque chove muito mais na área central, já que as temperaturas são maiores. Olha que interessante. Até a questão da dengue também, porque há um estudo, né, publicado falando que os ventos, eles também servem como se fosse uma rota para os mosquitos. E como os ventos eles convergem de maneira geral para o centro da cidade, a região mais densamente povoada, isso até contribui para a proliferação de doenças como a dengue, por exemplo, nas regiões mais densamente povoadas, no centro de São Paulo, também pela questão das ilhas de calor. Então não é só ficar mais quentezinho no centro e friozinho na periferia. Traz uma série de problemas, principalmente a enchente nas regiões mais centrais. Beleza, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print aí. A inversão térmica é um outro problema ambiental, urbano tipicamente, tá? Porque a gente vai entender já que, na verdade, se for levar o pé da letra, não é um problema em si ambiental. Afinal, é um fenômeno natural que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo com ou sem ação do homem. O problema é quando a inversão térmica acontece, que é uma coisa natural, em algumas condições específicas, que a gente vai ver. Vamos ler a definiçãozinha primeiro, ó. O que é inversão térmica? É um fenômeno natural, que nem eu falei pra vocês, sempre acontece, que ocorre em dias frios, então preferencialmente no inverno, tá? Graças à convecção menos eficiente. Professor, o que é esse movimento de convecção? Isso aqui é uma palavrinha importante, tá? Que a gente já vai entender logo menos quando eu fizer o desenho para vocês. Uma convecção menos eficiente. Só é um problema se tiver em regiões serranas ou montanhosas e com muita poluição. Vamos ver, vamos pensar um exemplo aqui para explicar. Uma região serrana ou montanhosa com muita poluição. Para variar, ele. São Paulo. Vamos ver o caso de São Paulo. Isso aqui é um desenho esquemático de São Paulo. Professor, jura? Juro. Aqui no meio, ó, tá a cidadezinha de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo literalmente é um vale, tá? São Paulo tá entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Tá no vale de duas regiões, de dois morros, né? Duas regiões serranas. Beleza. O que acontece? Primeiro eu vou representar para vocês uma situação normal, até para vocês entenderem o que é o movimento de convecção, e na próxima lousa eu represento o que seria a inversão térmica e quais são os grandes problemas. Normalmente, vamos lá, São Paulo é uma cidadezinha que libera bastante poluição, sempre libera. Quanto mais próximo da superfície, ou seja, quanto menor a altitude, maiores as temperaturas. Então o ar próximo aqui de São Paulo é um ar bastante quente. Professor, sério? Quanto menor a altitude, maior a temperatura? Claro! Compara, por exemplo, a temperatura em Santos com a temperatura no Himalaia. No Himalaia, como a altitude é muito mais elevada, as temperaturas são menores. Santos, como a altitude é muito mais baixa, as temperaturas são maiores. Então, se a gente pegar
Rente à superfície em São Paulo, a gente vai ter um ar Q, esse Q de quente, tá? Um ar bastante quente. E quanto mais a gente sobe, a gente vai encontrando uma camadinha de ar frio. E é natural, isso acontece em todos os lugares. O ar quente próximo da superfície, quanto mais a gente sobe, mais frio vai ficando aquele ar. Beleza? Só que isso não é uma situação normal. Por quê? Porque o ar frio, ele é o ar mais denso, ele é o ar mais pesadão. Então a tendência desse ar frio vai ser descer e a tendência desse ar quente vai ser subir. Esse movimento que sempre acontece, principalmente em dias quentes. Tá vendo que a gente desenhou um solzinho esquemático aqui, ó? Esse solzinho é justamente o motor dessa convecção. Por quê? Esse ar frio, ele vai descer, vai ficar próximo da superfície. Vai receber os raios solares, vai esquentar e vai subir. Esse ar quente subiu, ele vai diminuir a sua concentração, vai esfriar e vai descer. O ar esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce. Esse movimento que vai acontecendo na atmosfera é um movimento que a gente chama de movimento de convecção. Esse fenômeno, que é a famosíssima convecção da atmosfera. Aliás, em climatologia, já tem videozinho aqui no canal, a gente fala que existe uma série de tipos de chuvas. Imagina se, por exemplo, esse ar quente estiver carregado com umidade. Essa umidade vai subir, transforma em nuvem, condensa e chove. Chuva de convecção. Chuva que acontece por esse movimento de esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Tá? Outro ponto importante. Essa convecção da atmosfera, ela faz um trabalho de dispersão de poluentes. Porque imagina, São Paulo libera muita poluição, tanto no inverno quanto no verão, né? Não tem muita diferença, tá? Só que nos dias quentes, o Sol bombardeando a atmosfera e aquecendo esse ar para ter esse movimento de convecção, vai fazer com que não tenha um acúmulo tão grande de poluentes. Claro que tem, né? Mas não é um acúmulo tão grande de poluentes. Agora, em dias frios, no inverno, aí o bicho pega, que é exatamente o que a gente já vê na próxima lousa. Mas antes, ó, tira um print aqui. Vamos pegar então agora a situação onde efetivamente existe a inversão térmica. Geralmente acontece no inverno, consequentemente nos dias frios. Nos dias frios, vocês têm que notar que, em geral, isso aqui, ó, não vai ser tão intenso. Então, tchau, solzinho sorridente, você não existe mais, tá? Nos dias frios, vamos pegar aqui, ó. Naturalmente, a gente sabe, né, que o ar mais próximo da superfície é um ar quente e o ar que está lá em cima na atmosfera é um ar frio. Cara, isso aqui naturalmente acontece. Lembra, quanto menor a altitude, maiores as temperaturas. Só que em dias frios, olha o que pode acontecer. Vou pegar o caso de novo, tá? Aqui acontece aqui no Brasil. Em dias frios, pode vir uma massinha de ar. Olha lá aqui, ó. MPA. Massa polar atlântica. A única massa fria que efetivamente atua no nosso território. Olha lá aqui de novo. MPA. Única massa fria que efetivamente atua no nosso território. Durante os dias frios, a tendência é que ela se expanda, ela ganha força. Para vocês terem uma noção, a MPA no período de inverno, ela consegue chegar até a floresta amazônica. Tamanha a força que ela tem em alguns momentos do ano, tá? Beleza. Então vem vindo, ó. A MPA é uma massa fria e úmida. A gente sabe, galera, que quanto mais frio, mais denso tende a ser esse material. Ou seja, a MPA é uma massa pesadona, uma massa fria bem pesadona. Aí ela vem se deslocando, se deslocando, se deslocando, vem aqui, papapá, tudo tal, beleza, beleza. Opa! Ela é fria, pesadona. Ela vai se instalar por baixo desse ar quente. Vem aqui a MPA, toda pomposa, toda bonitinha, tudo tal, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Opa! Se instalou por baixo desse ar quente. Olha o que está acontecendo, galera. A gente vai ter a instalação de um ar frio pesadão bem em cima da superfície aqui em São Paulo. Se a gente continuar em cima desse ar frio, vai ter o ar quente que anteriormente estava acima da superfície e continuando lá para cima, vai continuar com aquele ar frio, aquele ar geladão. Beleza? Professor, beleza, isso aconteceu. Como que a gente poderia fazer esse ar frio aprisionado aqui sair dessa região? Se tivesse sol, por exemplo. Porque se tivesse sol, o que ia acontecer? A gente ia ter os raios solares esquentando esse ar frio
esse ar frio se tornaria um ar quente e beleza, continuaria tendo movimento de convecção. Mas lembra que eu falei para vocês? É um dia frio. Num dia frio, não há ou há muito pouca convecção. Então, ó, pode colocar aí que não há. Eu vou colocar não há, colocar entre aspas, tá? Porque às vezes pode ter um pouquinho. Convecção da atmosfera. Então a inversão térmica, ela nada mais é do que esse ar frio aprisionado aqui. Esse ar frio fica parado. Ar frio parado. Meu Deus, professor, que grande problema! Qual o problema disso? Nenhum, galera. Só é problema, por isso que eu falei, a inversão térmica em si, qual vai ser a consequência dela? Vai ficar frio. Grande, tem gente que até prefere ficar frio, tá? Agora, o problema é quando essa inversão térmica, quando não há convecção, essa inversão térmica acontece em locais cercados por serras e montanhas e que liberam bastante poluição. Porque lembra, São Paulo no período de verão libera poluição? Claro que libera sempre. Mas como tem a convecção funciona como se fosse uma espécie de dispersor de poluentes. Não tem convecção. Se não tem convecção, não há ou muito pouco dispersa poucos poluentes. A convecção não está acontecendo. Então a gente vai ter um ar frio parado e que, aliás, vai tendo um acúmulo de um monte de poluentes. Esse é o grande problema. Aqui vai ficar um ar extremamente poluído. Para piorar ainda mais a situação, como está cercado por serras e montanhas? Esse ar está parado porque ele não consegue se movimentar na horizontal, porque está cercado por serras e montanhas, e não consegue se movimentar na vertical, porque não tem a convecção do ar, já que é um dia frio. Esse ar frio fica paradão, dispersa poucos poluentes. Se você pegar a qualidade do ar das grandes cidades que existem no mundo, né, que sofrem conversão térmica no período de inverno, ela é ridiculamente ruim. Por quê? Porque o ar fica parado, ele fica aprisionado, ele só fica concentrando poluentes. Toda cidade que libera bastante poluente cercado por serras e montanhas vai ter esse problema da inversão térmica. Perceba então que a inversão térmica em si não é o problema. O problema é uma região que libera bastante poluição. E aí quando há inversão térmica esse ar fica parado, ele fica acumulando uma série de poluentes. Olha que interessante. Quais são as cidades do mundo que sofrem com isso? São Paulo é o grande exemplo dos vestibulares aqui de São Paulo, mas a gente pode pegar também no mundo a cidade do México. A cidade do México ela é ainda mais poluída do que São Paulo. A cidade do México sofre um gravíssimo problema relacionado à poluição. Até porque na cidade do México não é que eles têm duas serrinhas, eles têm dois dobramentos modernos, a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental. Isso sim é um grande problema. Santiago sofre bastante com a inversão térmica também. Todas as grandes cidades que liberam poluição cercado por serras e montanhas, tá? Qualidade do ar péssima. Quem mora nessas cidades no período de inverno sofre muito, né? Com rinite, dentre outros problemas respiratórios. Tudo bem, galera? Deu para entender a inversão térmica? Em si não é um problema, só é um problema quando está cercado por serras e montanhas e cidades que liberam bastante poluição. Beleza? Tira um print aqui, ó. Outro problema social ambiental urbano bem típico aí das grandes metrópoles é a questão das enchentes. Para quem mora no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, enfim, as maiores metrópoles que a gente tem aqui no Brasil, sabe o quanto que há o sofrimento com esse tipo de problema. Vamos lá, ó. Por que acontecem as enchentes? Já sei, professor. É porque eu jogo papel de bala pelo carro. Não é por isso. Ah, entendi. O Ricardo falou então que eu posso jogar lixo na rua. Também não falei isso, tá? Vamos entender um pouco melhor o processo. As enchentes, o motivo, percebam aqui, ó, que motivo eu só coloquei um para vocês, porque efetivamente essa é a motivação. A ocupação das áreas de várzea. Como assim, professor? O que seria uma área de várzea? Uma área de várzea é uma área que possui inundações periódicas. Ou seja, quando não chove, essa região fica seca, quando chove, essa região fica alagadiça. É sabido, tá? A gente sabe há séculos que existem as áreas de várzea. Geralmente essas grandes metrópoles brasileiras, enfim, até mundiais mesmo, né, algumas, elas foram construídas sem planejamento algum. E aí a gente tinha, por exemplo, vou pegar o caso de São Paulo, tá? A Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, o Córrego Aricanduva, o Córrego Ipiranga, tal.
São regiões onde valia bastante a pena ocupar, porque a cidade de São Paulo ela cresceu a partir dos seus rios. Então eram eixos econômicos bem importantes. Só que você não pode ocupar porque são áreas de várzea. Então tinham aquelas indústrias que estavam próximas daqueles rios. Aquelas indústrias precisavam de trabalhadores. Imagina aonde que os trabalhadores, em geral mais pobres, começaram a se instalar. Bom, deixa eu ver, é uma região que é valorizada, né? Porque tem muitas indústrias, comércio, empregos e tal, e que não tem ninguém morando. Beleza, vou ocupar onde? As áreas de várzea. A cidade de São Paulo, as grandes metrópoles brasileiras, sem planejamento algum, elas cresceram ocupando essas áreas de várzea. E aí, é óbvio, quando não chove, as pessoas estão ali de boa, tranquilas e tal. Quando chove, essas áreas alagam, tá? Claro, elas já alagariam de qualquer maneira. Existem alguns fatores que eles podem potencializar. Eles podem tornar essa enchente mais intensa, essa enchente mais intensa ainda. Que são aqui o que eu coloquei para vocês, esses fatores aqui potencializadores. Então, por exemplo, a gente pode colocar a impermeabilização dos solos. Como assim, professor? Uma coisa que solucionaria muito mesmo a questão das enchentes, solucionaria não, né? Deixaria mais ameno, digamos assim, a questão das enchentes, seria você simplesmente trocar o asfalto por paralelepípedo. Por quê? Porque você colocando paralelepípedo, você tem espaços de escoamento da água. E aí aquela água, quando chove, ela não vai ficar toda ela em cima da superfície. Ela vai infiltrar no solo e a ocorrência de enchentes ela vai ser bem menor, tá? De novo, vai ter enchente? Vai, de qualquer jeito. Se ocupa a área de várzea, vai ter enchente. Só que amenizaria o problema, tá? Só que qual que é a questão? O paralelepípedo ele é muito bom do ponto de vista ambiental, mas ele é muito ruim do ponto de vista social e econômico. Imagina, você não pode colocar um carro ficar andando a 60, 70, 80 km por hora em cima de um paralelepípedo. Isso danifica o amortecimento, a embreagem, a suspensão, perdão, do carro. Como a gente sabe que sempre que a gente vai pesar as questões econômicas e as questões sociais, ambientais, as questões econômicas acabam falando mais alto, a gente escolhe o asfalto, impermeabilizando o solo e dificultando a infiltração de água. Aí toda aquela água da chuva, ela vai escoar superficialmente na forma de enxurradas, vai encher o rio de uma maneira muito rápida, muito intensa, favorecendo a ocorrência de enchentes. Tudo bem? Assoreamento dos rios. O que seria esse assoreamento dos rios? É quando você tem depósito de lixo e ou sedimento no fundo desse rio. Como assim, professor? Você pega, por exemplo, todos os rios das grandes metrópoles. Não existe cobertura vegetal para segurar o solo. Então todo aquele solo ele acaba escorregando e acaba indo em direção ao fundo do rio. Se não é solo, se não é sedimento, é lixo mesmo. E aí o que acontece? Aquele rio que era bastante profundo e aguentava uma quantidade de água até que significativa, ele está muito raso agora, porque o seu fundo, o seu talveg que a gente fala, né, o fundo do rio, ele está cada vez mais próximo da superfície. Qualquer chuvinha que acontece, pronto, já favorece o problema das enchentes, tá bom? Potencializa o problema das enchentes. Lixo nas vias. Poxa, se as ruas já são asfaltadas, pelo menos existem, né, os bueiros que servem para escoar aquela água. A gente sabe que o poder público investe pouquíssimo na manutenção dos bueiros e que a gente também, na população, a gente colabora bastante, jogando nosso papel na rua, jogando lixo nas vias, e isso contribui para entupir os bueiros, que seriam uma solução para escape daquela água. Obviamente, a retificação e a canalização dos rios, porque foi isso que a gente fez. Várias das metrópoles existiam rios que eles eram todos cheios de meandros, todos cheios de curvinhas. Para a gente conseguir ocupar, conseguir a especulação imobiliária, conseguir aproveitar aquelas regiões, retificou e canalizou esses rios. A gente ocupou, só que esses rios ainda estão lá. Eles parecem invisíveis pra gente, né? A gente nem liga muito pros rios. Fala assim, nossa, negócio fedido, poluído, olha só que nojo e tal. Mas eles estão lá, eles fazem parte ainda daquele sítio geográfico, daquele espaço natural. Então, naturalmente, quando chove, eles mostram as suas caras. Beleza, professor, você está falando aí de uma série de problemas e tal. Qual que você acha que seria a solução, então, para a questão das enchentes? Vou ser um pouco trágico com vocês, tá? Da mesma maneira que, vou até voltar um pouquinho, quando a gente falou, por exemplo, da questão das ilhas de calor. Qual seria a solução para as ilhas de calor? Sabe o que tem que fazer? Tem que tirar asfalto, prédio, enfim, fazer uma coisa mais homogênea. Aí não vai ter essa grande concentração nas áreas centrais. Posso colocar isso no vestibular então, professor? Óbvio que não, né? Toda proposta, toda solução que você for pensar para esses problemas ambientais, ele tem que respeitar os direitos humanos.
você destruir a Avenida Paulista porque lá tem prédio espelhado não é a solução, tá bom? Não pode fazer isso. Ah, vamos destruir as áreas de moradia, destruir os prédios. Beleza, os caras vão morar onde? Não existe política pública em São Paulo nem hoje, onde tem prédio, quando tem prédio. Imagina, por exemplo, a gente destruísse para acabar com as ilhas de calor. No caso das ilhas de calor, a construção de áreas verdes, a construção de áreas mais arborizadas nas regiões centrais seria um escape para tentar regular, para diminuir um pouco essa diferença, esse gradiente de temperatura. Na questão das enchentes, de verdade, galera, solução seria tirar aquelas pessoas daquela região. Tirar as regiões das áreas de várzea. É que nem deslizamento de terras. As pessoas moram na área de encosta. Chove, vai deslizar as terras, não tem muito o que fazer, tá? A solução seria tirar aquelas pessoas de lá. Vocês acham que as prefeituras, o poder público hoje, tem capacidade financeira de fazer uma política pública para tirar essas pessoas das áreas de várzea? Que são muitas, tá? Que moram na cidade de São Paulo, enfim, nas grandes metrópoles. Não tem esse dinheiro. Então a solução, o ideal seria retirar. Você não pode colocar isso numa proposta de intervenção ou coisa que valha, sem falar da onde que essas pessoas vão, né? Porque senão parece que você está querendo fazer uma higienização social. Ah, o cara já é pobre mesmo, mora numa área de risco, para não ter que estar esse probleminha, vamos tirar essas pessoas daí. Ficam poluindo os rios ainda, entupindo bueiro. Não pode ter essa solução tão higienista social, óbvio que não. Então a gente pode pensar em fatores que amenizariam esse problema. E aí eu cito para vocês dois. Piscinões, por exemplo. O que são os piscinões? São construções que são feitas próximas das áreas de enchente, onde geralmente acontece enchente, para ser uma espécie de escoamento daquela água. Geralmente as áreas de enchente têm piscinões próximos, ou deveriam ter, a prefeitura deveria fazer isso para escoar aquela água. Vai solucionar o problema o piscinão? É óbvio que não, tá? Mas vai ser um amenizador do problema. Existem novas tecnologias chamadas de asfaltos inteligentes. Lembra que eu falei para vocês que os paralelepípedos seriam uma solução boa, se não comprometesse o desenvolvimento econômico do país. Imagina todos os carros tendo que andar a 40 km por hora. As grandes cidades param, literalmente, tá? Mas existe, por exemplo, um asfalto hoje que já é utilizado em alguns países europeus, que eles têm uma capacidade de absorver água. Então, quando chove, não é que nem um asfalto aqui no Brasil, que não infiltra nada de água. Chove, ele consegue captar uma grande quantidade de água e fazer essa água infiltrar no solo, lençol freático, e ameniza o problema das enchentes. De novo, é a solução? Não, mas é um amenizador desse problema. Tudo bem? Pode tirar um print aqui, ó. E para finalizar, o nosso último problema ambiental, que é a questão da chuva ácida. Vamos lá, galera. Ó. A chuva ácida, claro, é uma interdisciplinaridade bem interessante do ponto de vista da biologia, da química e também da geografia. E vou me tanger, claro, ao aspecto mais geográfico da coisa. Afinal, eu não sou biólogo, muito menos químico, tá bom? Mas vamos lá, ó. Quando a gente fala de uma chuva ácida, muito cuidado por quê? Porque a chuva, ela já é naturalmente ácida. Ou seja, o pH da chuva, ele já é abaixo de 7, tá bom? Aliás, ó, tem até uma questãozinha matemática aí, porque o pH de um material, né, a acidez, ele é calculado a partir do log da quantidade de H+, que existe. Aí já entra uma parte mais químico-matemática aí que eu não sei explicar direito, tá? Mas assim, a chuva já é naturalmente ácida. Por quê? Porque na chuva nós temos água. Na chuva, aliás, na atmosfera nós temos CO2. Ah, isso é verdade, né? O CO2 que é aquele poluente, né? Cuidado, cuidado. O CO2 não é poluente. O CO2 é um gás que contribui para o aquecimento global? Galera, com toda certeza, tá? É o principal vilão do aquecimento global. Mas o CO2, ele é um gás presente na natureza. Imagina, se o CO2 fosse poluente, você respirando está poluindo a atmosfera, porque você libera CO2 pelo seu nariz aí, tá? Então o CO2 não é poluente. Então a gente tem água e a gente tem CO2, gás carbônico. Quando tem uma reação dos dois, vai formar um ácido carbônico, que eu coloquei aqui, ó, entre essas chavinhas, justamente porque é um ácido bastante instável, é um ácido bastante volátil, tá? O pessoal da química, obviamente, consegue explicar isso com muito mais propriedade do que eu. Mas fato é que atinge o equilíbrio químico aqui, tá? Porque esse CO2 é um ácido muito fraco, que ele já tem a intenção já de se dissolver. Então fica formando, desformando, formando, desformando. Fato é, por formar esse ácido carbônico, que é o mesmo ácido que existe nas bebidas gaseificadas, água com gás, Coca-Cola, cerveja também, porque esse gás que existe nas bebidas gaseificadas
é gás carbônico, ou seja, as bebidas são ácidas, por isso que fala, né, que estraga o esmalte do dente, todo aquele papo, a chuva ela já é naturalmente ácida. Então, não é isso que é o problema ambiental da chuva ácida. O problema são as atividades humanas, principalmente ligadas à indústria, à queima de combustíveis fósseis, que liberam óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, deixando a chuva ainda mais ácida. Por quê? Porque a água da chuva em contato com óxidos de enxofre e óxidos nítricos, né, óxidos de nitrogênio, vão dar origem a ácidos mais fortes. E esses ácidos mais fortes presentes da chuva, aí sim é o problema. Ah, entendi. Então quer dizer que se eu estiver passeando assim, ó, e cair uma chuva ácida em mim, vai começar a fazer... vai corroer assim meu braço. Não, isso não vai acontecer, porque a concentração de ácido é muito baixa, tá? Mas imagina, se começa a chover durante muito tempo em pinturas e esculturas, principalmente de mármore, lembrando, galera, que o mármore tem o seu CaCO3, que de alguma maneira tem um caráter básico ali, de novo, não sou professor de química, mas tenho a noção que o mármore, ele corrói muito com chuva ácida, justamente por algum caráter básico que ali existe, formando sal mais água, sofre bastante problemas. Existem pinturas e esculturas que já foram gravemente danificadas pelo problema da chuva ácida, até no Rio de Janeiro mesmo, tá bom? E se fica chovendo durante muito tempo em um local com solos, vegetação, há sim uma acidificação do solo, podendo inviabilizar a vida naquele solo. Algumas espécies não conseguem resistir a um solo tão ácido. Aliás, um problema que existia no Cerrado, não por conta da chuva ácida, mas existia por conta de uma outra questão chamada de laterização. Tem como você resolver isso a partir de um processo chamado de calagem. Você coloca cal virgem no solo, que tem um caráter básico, e você neutraliza o pH daquele solo. Mas assim, isso em caráter local, imagina em caráter nacional, né? Todo o solo acidificado. Não tem como você fazer calagem no solo nacional inteiro. Você começa a acidificar os solos, lagos, comprometendo a vida dos rios e dos lagos, tá? Isso é extremamente problemático. Professor, quais são as regiões do mundo onde tem mais chuva ácida? As áreas que são mais industrializadas e urbanizadas. Principalmente se forem indústrias de base, indústrias que utilizam carvão mineral, siderúrgica, metalúrgica. Por quê? Porque o carvão mineral é o combustível fóssil mais poluente de todos. Então você pega, por exemplo, a China. A China até hoje tem como sua principal matriz energética o carvão mineral. Então libera muito CO2 para a atmosfera, muitos óxidos ali presentes, né, de enxofre e tal, e isso contribui para a formação de uma chuva ácida muito intensa. Eu colocaria para vocês 3 regiões que são as mais importantes. A região leste da China, com a sua indústria pesada e com a sua utilização de carvão mineral. O nordeste dos Estados Unidos, a região mais tradicional, né, o chamado Rust Belt lá nos Estados Unidos, que tem a presença de muitas indústrias pesadas até hoje, siderúrgica, metalúrgica e bastante carvão mineral, e a região de Cubatão. Cubatão no litoral do Brasil, que já foi a região mais poluída do mundo, a região que mais teve chuva ácida no mundo, hoje, graças à tecnologia, filtragem e tal, não é mais tão poluído assim. Claro que existem alguns probleminhas geográficos também. Sabe uma outra região que tem bastante chuva ácida? Finlândia, Noruega e Suécia, os países da Escandinávia. Nossa, professor, mas eles poluem tanto assim a atmosfera? Olha que mancada. Eles não. Mas se a gente imaginar o mapa da Europa, descendo um pouquinho ali daquela região, a gente vai ter Bélgica, Holanda, França, Alemanha, países extremamente urbanizados e industrializados. E as massas de ar que passam por ali levam toda a poluição para os países escandinavos, para a Finlândia, Suécia, Noruega, causando chuva ácida naquela região. Ou seja, não são eles que poluem, mas os seus lagos glaciais, as suas regiões, elas ficam extremamente danificadas com a chuva ácida pela poluição de outras regiões. Beleza? Deu para entender, galera, essa aulinha? Entenderam tudo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou buscar responder. Deixa seu like também se vocês curtiram, deixa nos comentários um feedback que vocês gostaram, não gostaram tal. Se inscreve no canal, compartilha pro seu amigo que também quer saber esse conteúdo. E é isso aí, galera. Muito prazer. Tira um print aqui da tela. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!